Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Estamos felizes e alegres, glorificando ao Senhor Jesus Cristo por sua obra na cruz do Calvário, por essa grande concessão de graça para expiação dos nossos pecados. Nosso forte Redentor ressuscitou. Louvado seja porque essa graça também se estende pela obra do Espírito Santo. E já nos preparando para a comemoração do Pentecoste, nós vamos celebrar o Pentecostes aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Nós vamos estar buscando trazer algumas mensagens preparatórias, a começar por hoje, o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. O capítulo é muito longo, mas nós vamos ler alguns versos. Capítulo 14, verso 1. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejai vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Vamos ao verso 12. 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Vamos ao verso 15. Se me amardes, obedecerei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vamos ao verso 30. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Santo Espírito, te adoramos. Santo, Santo, Santo Criador. Santo, Santo, Santo Redentor. Santo, Santo, Santo Consolador. Te adoramos, ó Santo Espírito. Vem sobre a minha vida neste momento. Usa a minha vida e os meus sentidos para falar de Ti, para falar da Tua vinda, para falar desta grande concessão de graça sobre as nossas vidas. Nós que somos propensos ao erro, suplicamos agora. Ora vem e nos santifica, ora vem e nos purifica com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ora vem com o Teu poder, com Teus dons, faculdades e recursos, e nos capacite a cada dia a sermos filhos de Deus, testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas da Tua grandiosa obra na cruz do Calvário, Senhor Jesus Cristo. Com o Teu poder, afasta os inimigos da Remanescente Cristã Filadélfia. Afasta os inimigos do Teu povo, da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Põe cerca de fogo sobre as nossas vidas. Neste momento, prepara os ouvidos, mantenha o foco, Pai Santo, tão somente na Tua palavra e nas Tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Te adoramos, ó Deus Altíssimo. Te adoramos, Senhor Jesus Cristo. Te adoramos, ó Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, estamos aí preparando uma série de mensagens que aborde o tema do Espírito Santo e da sua relevância, da sua extrema importância às nossas vidas, para cumprirmos o propósito do Pai, para agradarmos a Deus, para sermos testemunhas de Jesus. Assim foi orientado pelo Senhor Jesus Cristo: e ser-me-eis minhas testemunhas. Receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Para sermos testemunhas de Jesus, precisamos do poder do Espírito daquele que o ressuscitou dentre os mortos, o Espírito Santo. Imagine que, num certo momento, quando surgem as primeiras revelações acerca da grandiosa obra de redenção e de expiação e de reparação daquilo que Satanás havia implicado, conflagrado sobre a humanidade, todos os profetas, entre aspas, lá o primeiro casal, ficaram com muitas dúvidas e muitas perplexidades. Imagine que Eva, tão logo nasceu Sete, que veio para repor aquele filho que fora assassinado, ela já pensava que o Sete seria o juramento. Sete significa juramento, completude. Ela já imaginava que Sete seria aquele que haveria de estar reparando todos os danos causados pela serpente enganadora. Então os heróis da fé, os profetas, os grandes heróis viveram de promessas, confiantes da promessa. Veja que muito antes, ou talvez contemporâneo de Abraão ali, Jó, ele obedecia à lei oral, ele se submetia ao Senhor e ele aguardava um Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele cria num justificador, em alguém que viria para vindicá-lo, para comprovar que verdadeiramente ele era zeloso nas boas obras. Porque na teologia farisaica, especialmente, na teologia judaica, só é possível ressuscitar dentre os mortos se obedecer à lei oral, à lei de Moisés. Então, lá no passado eles já tinham essa esperança de um Redentor que haveria de vir e ressuscitá-los dentre os mortos pela obediência. Então quem creu na promessa recebeu. Bem assim o Senhor Jesus Cristo também disse: ficai, permanecei em Jerusalém, que até que do alto sejais revestidos de poder. Porque bem logo eles imaginaram que se nós assim formos propagar o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, nós vamos morrer, vão ser sacrificados e mortos como ele. Então, vemos que todos ficaram com medo, mas quando receberam o poder do Espírito Santo, pregaram audaciosamente. Então, precisamos do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. A lei de Moisés, que representa a moral de Deus, ela foi inserida em nossas consciências. É impossível alguém tentar obedecer à lei de Moisés por suas próprias convicções e com as suas próprias limitações. Estão fadados à derrota. Homem nenhum, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por conta do pecado, da propensão ao pecado, é impossível a natureza humana cumprir a lei em sua completude. Notamos que o Senhor Jesus Cristo vem e cumpre essa justiça por nós, porque Ele vem, cumpre a lei em todos os seus requisitos, e todo aquele que crê nele é justificado pela obra dele. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vem em cumprimento à lei cerimonial. Ele vem como Cordeiro Pascual, Ele vem como holocausto, Ele vem como bode expiatório, Ele vem como Cordeiro sacrificial por nossas vidas. No passado, animais eram sacrificados e era uma preparação para o Cordeiro Pascual que foi imolado, o Senhor Jesus Cristo. Como oferta de cheiro suave, o Senhor foi aceito pelo nosso Deus, e assim a ira de Deus, a ira que Deus sente com relação ao pecado, foi aplacada pelo Cordeiro de Deus. Notemos que todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo tiveram seu cumprimento na primeira etapa da sua vinda, pois Ele ensinou a verdade e mostrou pelo cumprimento das suas obras e dos sinais que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas ali ao final dos seus 3 anos de ministério, Ele começa a ter algumas conversas profundas com os discípulos. Os discípulos viram os sinais, viram que Ele era o Filho de Deus. O apóstolo Pedro, movido pelo Espírito de Deus, afirma que Ele é o Messias, que Ele é aquele que cumpre Isaías 61. Mas vemos que depois esse mesmo Pedro, ele titubeia, né? Ele titubeia, tentando desencorajar o Senhor Jesus Cristo para a obra que Ele haveria de realizar.
visto que antes de fazer de titubear, o Senhor Jesus Cristo assim afirmou que ele haveria de passar pelo âmago desta primeira etapa da sua vinda, que era de oferecer o seu próprio corpo como um cordeiro sacrificial, como bode expiatório, alguém que vai morrer em morte vicária, vai substituir a humanidade na cruz do Calvário, morrendo sacrificialmente. Então ele começa a falar de toda a conspiração que ali estava ao seu redor, e os discípulos ficam confusos e perplexos. Não adianta pensarmos que só eles eram assim. Hoje nós podemos olhar para a história e vislumbrar e compreender, mas naquela época, os discípulos, naquela circunstância, os discípulos ainda não estavam entendendo. E o Senhor Jesus Cristo falava de caminho, falava acerca dele ser a verdade, o seu ensinamento ser a verdade, a única verdade. E os discípulos ainda continuavam perplexos. Como o mestre fala em sofrimento, ele passar pela morte? E aí vemos que, talvez, com certeza, os três que eram os mais íntimos ali, dentre eles Pedro faz algumas afirmações, né? Veja no verso 13 e 36. Então Simão Pedro lhes perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, não pode seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Então veja que o Senhor Jesus Cristo apontava para um caminho, ser Ele mesmo o caminho. Os seus ensinamentos, como eu disse, eles eram orientadores, eles indicavam a direção, e a direção é para onde? Para a eternidade, para fazer parte do reino de Deus, para redundar em eternidade. Ensinamentos muito profundos para a compreensão limitada dos apóstolos, que tinham visto sinais, mas ainda não entendiam que o Senhor Jesus Cristo deveria passar pela cruz. E aí, veja que ele fala para Pedro, né? Para onde vou, não podes me seguir. Ou seja, que é a situação de passar pela cruz. Isso só eu tenho que realizar. Eu serei o incubador de todas as maldições e pecados humanos. Para onde eu vou, você não pode ir. Mas veja que Jesus complementa a frase dizendo: mais tarde, porém, me seguirás. Isso tudo é depois da traição, do que vai acontecer no verso 38, né? O cumprimento da profecia que está aí, a revelação que está no verso 38. E também, posteriormente, depois do dia de Pentecostes, 50 dias, no 50º dia após a Páscoa, onde Pedro seria revestido do poder do Espírito de Cristo e pregaria com audácia, não temendo morrer como o Senhor Jesus Cristo, seu mestre, e cumprir o seu propósito e a sua missão. Veja no verso 3, Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. No verso 13 e 37, no 38 Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade vos digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Note que o Senhor Jesus Cristo fala de um caminho que ele vai ter que desbravar, um caminho que ele terá que abrir, pois somente o Filho de Deus pode pagar a pena pelos pecados, somente ele pode cumprir e aplacar a ira de Deus, a ira que o Senhor Deus sente com relação ao pecado, e esse caminho é só ele quem faz, que é ele quem vai abrir. E Pedro está pensando em seguir Jesus, mas vemos que Pedro não vai ter força. Nós vemos que a princípio Pedro se esbraveja ali, toma da sua adaga ali, da sua faca e corta, da sua adaga e corta a orelha do soldado sacerdotal ali. Nós vemos que o Senhor Jesus opera um sinal, recupera a orelha de Malco, né? Pedro foi certeiro para acertar a cabeça mesmo, e por arrancou a orelha. Então veja, né? Mas nós vemos que Pedro ali foi seguindo de longe, mas quando foi provado se ele realmente tinha fé, se ele tinha fé e convicção para seguir esse caminho que ele está afirmando aqui. Você vem comigo para a cruz, Pedro? Você tem certeza que você vem? Quando ele foi vendo todas as agruras que o Senhor Jesus Cristo, seu mestre, foi sofrendo, ele já foi titubeando. E por 3 vezes, antes que o galo cantasse, ele vai negar o caminho.
Note que lá no livro de Atos, talvez dê tempo, a gente vai trabalhar essa mensagem. Os cristãos eram conhecidos como aqueles do caminho. Então veja que Pedro, sem o poder do Espírito Santo, ele não tinha força para seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi vendo as agruras que o Senhor Jesus Cristo haveria de sofrer, ele perdeu as suas forças, foi esmorecendo. Bem assim, quando olhamos para o passado e vemos o Senhor Deus convocando os seus profetas, convocando os seus servos nas dispensações passadas, ele chama, mas não revela tudo de uma vez. Ele chama Abraão, mas não revela tudo de uma vez. Bem, logo sabemos que se o Senhor revelasse tudo de uma vez, o que haveriam de passar, talvez eles pensassem em não servir ao Senhor. Deus não revela tudo de uma vez. Assim como uma criança, a mamãe vai alimentando gradativamente, e nos estágios da escola, do ensino fundamental, ele vai aprendendo as primeiras lições, os primeiros relacionamentos. Bem assim, todos nós também, nas experiências da vida, no caminhar, nesse caminho que nos foi aberto, como diz o escritor de Hebreus, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós vamos aprendendo, nós vamos caminhando. Até mesmo o Filho de Deus, que vive de eternidade a eternidade, quando encarnou, aprendeu por aquilo que padeceu. Tinha uma trajetória do caminho do Filho de Deus, ao qual ele não havia passado, que era de adquirir natureza humana e passar pelos mesmos problemas, sofrimentos que nós, seres humanos, passamos. Veja, o caminho foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo. Você está preparado? O caminho vai começar a ficar mais claro, porque quando estamos caminhando nessa vida, o diabo tão logo ele soube que um filho de mulher, que o filho da mulher haveria de pisar a cabeça da serpente enganadora, aquele que engana as nações, que é Satanás. Ele já começou a criar vários protótipos, várias paródias. Surgiram desde aquela data da queda em diante diversas deusas mães, diversos deuses messias, todos demônios, todos ídolos enganadores. Quando observamos as diversas religiões pagãs, esotéricas, espiritualistas dessa terra, todas as religiões, entre aspas, estão esperando uma espécie de Messias. Será que todos esses caminhos, como pregam os círculos ecumênicos, levam ao verdadeiro Deus? Todas as religiões existem protótipos de Deus, farsas de filhos redentores, de mães redentoras, né? Vi um sacerdote pagão essa semana, 3 sacerdotes pagãos essa semana, afirmando que quando a Maria quer dar ordem, até Deus obedece. Quando a Maria quer dar ordem, até Deus obedece. Veja a estupidez e a ignorância de certos sacerdotes acerca de conceitos que a palavra de Deus nos mostra. Maria, que foi selecionada, escolhida para gerar o Filho de Deus, ela afirma no seu cântico: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Se a Maria está reconhecendo que Jesus é o seu Deus e o seu Salvador, quem é ela para dar ordem em Deus? Então fica aqui desmontada logo de cara esses caminhos que muitas vezes levam a engodo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, no qual nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja como ao longo de toda a trajetória da história, o diabo com suas religiões pagãs e esotéricas tentam diminuir ao Senhor Jesus Cristo no seu senhorio, na sua divindade e na sua obra sacrificial. Veja que o mesmo João que escreve o Evangelho afirma que o espírito do anticristo nega que ele veio em carne e em sangue, ou seja, nega o sacrifício vicário, nega o sacrifício substitutivo, negam que ele é Deus, porque se Jesus não é Deus, se Jesus Cristo não encarnou, não há salvação, não há pagamento, não há expiação de pecados. Então essa doutrina é fundamental nós aprendermos, porque as outras religiões distorcem. Veja que muitas das vezes até certas
ramificações pseudo-evangélicas negam que Jesus Cristo é divino. Se negarmos que Jesus Cristo é Deus, os fariseus têm razão. Lembra quando os fariseus chegaram em Jesus Cristo? Quem é você para perdoar pecados? E aí Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem todo o poder em sua natureza, ele mostra, eu provo que eu tenho todo o poder, fazendo algo igualzinho o meu Pai faz. Levanta-te e anda, ele ministra a cura. Pois quem tem o poder para levantar mortos, ressuscitar mortos e curar enfermos, somente Deus. Ele mostra, eu sou Deus. Isso fica mais claro ainda quando ele afirma no 14:6, e Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai, na edição ACF, corrigida fiel. Ele se aponta como Pai, ele se aponta como Pai divino, ou seja, a plenitude dos atributos da divindade que são inerentes de Deus, também são inerentes ao Senhor Jesus Cristo, e como veremos no capítulo 14, são inerentes na essência do Espírito do Deus Altíssimo, no Espírito Consolador. Pedro está sendo ensinado, e todos nós estamos sendo ensinados hoje, acerca do caminho. O seu caminho aponta para a santificação, para as boas obras que glorificam a Deus. Muitas religiões apontam ali para boas obras que, de certa forma, Deus assim realizaria, o Senhor Jesus Cristo realizaria. Mas será que existe a santificação? Pois sem santificação ninguém verá o Deus verdadeiro. Cuidado, porque certos deuses dessa terra só requerem boas obras, mas não requerem a santificação, a moralidade da cultura judaico-cristã. Muito cuidado. Veja no verso 14:1. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Veja que talvez para o judeu era muito difícil, né? Eles tinham o Deus judaico, o Deus Yah, o Deus Yahvé, como único Deus, e não conseguiam ali observar a pessoa do Filho, que estava ali representado, encarnado diante deles, o Messias, e o Ruach Elohim, o Espírito de Deus. Havia muita dificuldade, e até os dias de hoje existe muita dificuldade, mas veja que Jesus já aponta, crede no Pai, crede também em mim, porque eu falo do Pai, eu fui enviado pelo Pai, e eu sou um com Ele, eu estou nele, o Pai está em mim. Ele vai fazer essas afirmações demonstrando isso. Crede no que eu estou falando, no ensinamento do Senhor Jesus Cristo, e é o ensinamento que assim foi propagado pelos apóstolos. Os apóstolos assim propagaram os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e as orientações para chegarmos ao verdadeiro Pai. Veja algo interessante, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então entenda que depois de falar acerca de todos os sofrimentos que ele haveria de passar, ele fala aqui em morada. Morada que todos nós esperamos, né? Veja que as pessoas nessa terra material que nós vivemos, os homens lutam por um pedaço de terra. Veja que o sonho de todo nordestino que veio aqui para São Paulo, capital, nos anos 60, 70, 80, eles vinham com esse objetivo, trabalhar e conquistar um pedaço de terra e assim construir sua casinha e deixar herança para os seus familiares, que assim sucedesse. O desejo de ter uma casinha, o desejo de ter uma propriedade que seja sua, de sua família, de sua parentela. Veja como a Bíblia respeita a propriedade privada e o direito de herança, de transferência de herança. É o que o Pai está fazendo para a gente aqui, dizendo que os seus seguidores que creem no Pai, que creem no Filho, vão ter morada. Digo isso que não é fácil pagarmos aluguel, é o que nos assusta quando vai chegando o final do mês, temos que honrar nossas contas e dívidas, pendências, e temos que pagar aluguel. Mas veja aqui que na casa do Pai tem muitas moradas. Imagine que no reino dos céus, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, e quando o Senhor Jesus Cristo assim realiza esta grande obra de redenção na cruz do Calvário, ele vai para o céu e lá já começa a estipular, dispensar ordens sobre os anjos
Comece a ampliar as moradas aí. Vai fazendo mais cômodos. Porque vai vir muito filho meu. Quando eu fui erguido sob a cruz, quando eu fui morto e eu ressuscitei, os meus filhos, os meus discípulos, os meus apóstolos, e os apóstolos e discípulos posteriores vão estar difundindo a mensagem da vida eterna, do reino eterno. E as suas casas, as suas moradias, os seus cômodos têm que estar prontos. Conforme nós vamos trabalhando pelo reino de Deus, a nossa casa vai expandindo. Às vezes, como eu disse, nós lutamos aqui para ter uma propriedade, pagamos aluguel, né? Ficamos com medo às vezes quando o proprietário pede a casa e aí assim nós somos despejados, temos que sair em busca de uma outra casa, de uma outra moradia. Veja que tudo que fizemos pelo reino de Deus leva as nossas casas a expandirem, né? Então eu fico imaginando aqui o tamanho da casa de Paulo lá no céu. Acho que vai tomar um quarteirão inteiro. Porque o homem viveu a vida inteira, praticamente, boa parte de sua vida, dedicada à pregação do Evangelho. Entregou sua vida como oferta de libação pela pregação do Evangelho. Usou ele como o maior missionário da era cristã. E tantos outros missionários que estão lá na África, na Ásia, difundindo e proclamando o Evangelho. E assim sucessivamente, tudo que sofremos por amor à causa de Cristo aqui na terra vai redundar na expansão do nosso patrimônio lá no céu. Louvado seja! Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra em Cristo Jesus não é em vão. Né? Sede firmes e constantes, o Senhor vai nos premiar, o Senhor vai nos galardoar. Esse é o último versículo de 1 Coríntios capítulo 15, né? Acho que é o 15:51, se não me falha a memória. Ele ali é parte de uma premiação, né? Porque primeiro ele fala da ressurreição do corpo, ou seja, da premiação de uma natureza imperecível, a natureza que Adão perdeu por conta da desobediência. Isso será restituído aos filhos de Deus. Nós vamos readquirir uma natureza imperecível e assim podermos viver para sempre na presença do Senhor. Prepara para expandir as tendas, comece a ser mais que filho, ser servo do Senhor. No verso 14:3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver, e estejai vós também. Então veja que o Senhor Jesus Cristo, ele fala das etapas da sua vinda. Primeiro, ele vem, ensina, opera sinais, comprova que ele é o Filho de Deus, ele oferece a sua vida em sacrifício, e esse sacrifício abre o caminho, destitui a religião anterior, aquilo que a lei não poderia efetuar, o Senhor Jesus Cristo efetua o cumprimento da lei em nós, na sua própria vida, em seu próprio sacrifício. Quando ele ressuscita, assim fica totalmente abertas as entradas do reino dos céus, e aí vem a função do Espírito Santo para fortalecer a igreja e poder assim levar e conduzir os filhos de Deus para o mesmo lugar onde o Filho já está preparando para nós essa morada. Veja que ele fala, e vos levarei para mim. Isso aqui está inserida a profecia que nós tanto aguardamos, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. A voz de arcanjo, ao soar de trombetas, mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, também seremos arrebatados para o encontro que será nos ares, e assim a natureza perecível se revestirá da natureza imperecível, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o Senhor vindo nos buscar no dia do Senhor, na primeira etapa da vinda do Senhor, que é arrebatar a sua igreja e levá-la para a sua glória. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos estavam perplexos. Pedro, desorientado acerca do caminho, sabia parcialmente acerca do caminho. Nós temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo como trilhar bem o caminho. Precisamos de poder para andar no caminho que Ele nos ensinou. Veja Tomé fazendo uma dúvida, tirando uma dúvida também. Tomé tinha as suas dúvidas, e veja como ele se dirige ao Mestre. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais,
Como podemos saber o caminho? Veja nos dias de hoje que muitos estão como Tomé, né? Estão em alguns caminhos aí que vão redundar em destruição, né? Alguns refrões de música, né, de uma banda aí do mundo: não impeça o meu caminho, eu estou indo na highway to hell, na estrada para o inferno. E outros astros aí, estrelas do mundo, se às vezes dão risadas, zombam e falam que realmente querem ir para o inferno, que lá no inferno vão encontrar gente da sua naipe, né? Gente legal, e o inferno deve ser muito legal, né? Veja que Tomé está preocupado com a questão do caminho. E nós temos que estar todos os dias preocupados. Sabemos se esse é o caminho do Senhor, se as nossas palavras estão sendo bem orientadas, se a nossa palavra tem boa procedência, se os caminhos do nosso pensamento têm boa procedência. É muito importante isso. Tomé tinha muitas dúvidas acerca disso. E vemos lá, após a ressurreição, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita e mostra ali para ele as suas mãos furadas, comprovando que ele é o mesmo que ofereceu o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele se curva e adora, porque agora ele está começando a compreender. Será que o caminho que estamos seguindo é o caminho que nos leva à vida de esvaziamento? Quem quiser vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho que o Senhor Jesus Cristo nos abre é o caminho que nos leva a um esvaziamento, nos leva ao desprendimento das obsessões e das loucuras desse mundo, ao comportamento anormal, desconfigurado. Muitos estão indo aí obstinados neste caminho, pelas coisas dessa terra, pelas vaidades dessa terra. E é um caminho que vai redundar mal. Muitos aí filósofos, alguns falam que até o Tomé tinha uma predisposição à filosofia, talvez era o que mais gastasse tempo raciocinando, buscando a razão para interpretar a realidade. Vai perder a vida inteira quem buscar, pela filosofia limitada dessa terra, a compreensão acerca das coisas de Deus. Chegue no maior matemático dessa terra, ou até mesmo no ChatGPT, você vai encontrar a limitação, pois o poder de Deus é sobrenatural, está acima da natureza e das tecnologias dessa terra, transcende a tudo isso. Homem nenhum jamais conseguirá, pela razão, explicar os desígnios de Deus, porque a mente do homem é limitada e tudo que está nessa terra. Nosso Deus transcende, está acima, é superior a tudo isso. Tomé está sendo orientado. Veja no verso 6, ele fala: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Vemos que Tomé está orientado, é esse caminho, essa filosofia, né? Alguns entram lá na faculdade de humanas e começam a seguir as ideologias, as filosofias, e acha que aquilo, né, aquilo vai encher a pessoa de orgulho, de presunção. Estou no caminho certo, vou chegar ao doutorado, PhD, né?